E aí, tudo bem com vocês? Tudo legal? Tudo joinha? Hoje eu estou um pouco adoecido, estou um pouco doente, mas vamos lá, vamos fazer a live de hoje. E qual é o tema, né? O que a gente vai falar, o que eu vou conversar com você na live de hoje? É um assunto muito interessante, ok? Porém, é um assunto que vai mexer um pouco com algumas pessoas aí. O que eu vou falar hoje? Vou falar como sair da zona de conforto, ok? Então, antes de falar alguma coisa, antes de começar, né, alguma coisa, vamos entender primeiro, né, o que é essa famosa zona de conforto, tá bom? Então vamos lá. O que é a zona de conforto, na verdade? A zona de conforto é uma situação, é um estado, né? Estado mental. Ou seja, você pensa naquilo constantemente. E você vive, na verdade, em um lugar onde você se sente seguro. Normalmente é isso. Essa segurança você que acaba definindo para você. Você que acaba é, moldando para você. Segurança, por exemplo, de você não se expor. Ah, eu não quero me expor, então eu arrumo uma série de pretextos para não me expor. Segurança, por exemplo, de você enfrentar um novo relacionamento. Então você se defende, você cria estados mentais onde você se defende das pessoas e, na verdade, o que você acaba fazendo? Você acaba não se relacionando. É um lugar que você, em nenhum momento, você se sente ameaçado por nada. Nada te ameaça. Porém, o que ocorre é o quê? É que você não estando ameaçado, você não desenvolve. Tá claro? Ah, mas eu preciso estar ameaçado para me desenvolver? A questão é, entenda a ameaça da seguinte maneira. A ameaça é uma forma onde você se coloca com o mundo. Você se posiciona, ou seja, você se coloca para enfrentar as adversidades do mundo. Tá claro? É nesse ponto que eu falo, que eu comento, a questão da ameaça. Tá claro? Isso é a ameaça que eu estou falando. É sobre isso que eu estou comentando nesse momento. Então, quando você não se. Como você não se indispõe, o que acontece é que você continua sempre na mesma situação. Essa é a questão. O que a grande maioria das pessoas esquece é o seguinte: é que para crescer, você precisará sair da sua zona de conforto. Em qualquer situação. Ok? Ou seja, se você quer ter musculatura, você vai precisar fazer o quê? Vai precisar fazer exercício. Não é simplesmente desejando, ah, eu quero ser musculoso, que você vai conseguir simplesmente crescer e ter músculo. Ah, eu quero emagrecer. Então você vai com a força do pensamento, com a sua força de vontade, ter a força de vontade e ao mesmo tempo você precisa ter o que? Determinação e precisa ter consistência para fazer o que precisa ser feito todos os dias. Isso é o que você precisa fazer. Percebe? Por quê? Porque senão você não vai chegar a lugar nenhum. Para você crescer, você vai precisar sair da zona de conforto. Então, para você crescer, você vai precisar acordar cedo. Para você crescer, você vai precisar fazer exercício físico. Para você crescer, você vai precisar ler todos os dias. Para você crescer, você vai precisar estudar. O que acontece com muitas pessoas é que elas são estudantes profissionais.
O que é um estudante profissional? Só estuda e não faz absolutamente nada da vida. Ok? Esse é o ponto. Porém, o que acontece? Isso aí, tudo que eu falei agora, foi simplesmente para definir o que é, né? A maioria das pessoas, elas não sabem que elas estão na zona de conforto. Isso é para confortar as pessoas, tá claro? Então o que eu estou te dizendo é, a maioria das pessoas, elas não sabem que elas estão na zona de conforto. Então, ok, elas estão lá na zona de conforto. Porém, quais são os resultados dela? Nenhum. Por quê? Porque ela não se predispõe a enfrentar a vida. Por quê? Porque ela não quer sair da zona de conforto. E está tudo bem você não querer sair da zona de conforto. Tem algum problema nisso? Nenhum. Vai cuidar da sua vida, sim. Mas o que eu estou te dizendo é, você precisa, para sair da zona de conforto, você precisa enfrentar os problemas diários. É simples assim. Você precisa se colocar numa situação em que você se põe à prova. A prova do quê? A prova de resolver problemas. A prova de você se colocar numa situação em que você enfrenta as adversidades da vida. Sair da zona de conforto é enfrentar as adversidades da vida. Ok? Muitas vezes as pessoas elas ficam na zona de conforto porque elas não têm força. E aí elas permanecem na zona de conforto. Entende? Porém, aquela coisa que todo mundo erra quando faz um movimento para mudar. É querer mudar de uma hora para outra. O que acontece é, quando você quer mudar, você vai mudar. Porém, são resultados pequenos para você alcançar grandes resultados lá na frente. São movimentos que você precisa fazer rotineiramente todos os dias. Senão você sempre vai ficar na zona de conforto. Pessoal chegando aí, Adriana, Pedro Pizetti, grande Pedrão, um abraço para você. Gastou, meu garoto, aí sempre acompanhando a gente. Vamos lá. Como sair da zona de conforto? Então vou voltar aqui. Muitas pessoas elas não sabem que estão na zona de conforto. Segundo, elas não têm força para sair da zona de conforto. E como eu falei há alguns instantes, o que você precisa começar a trabalhar com você é, eu quero mudar, ok, eu quero aquele resultado. Tá, onde você está hoje? É isso que você precisa enxergar. Onde eu estou hoje? Qual nível você está? Em que pé você se encontra? E aí você começar a fazer o quê? Um plano para chegar lá. Então o que a grande maioria das pessoas fazem de errado é querer chegar lá no estalar de dedos. Ok? Então, o que você precisa fazer é desenvolver um plano. Isso é que eu explico isso é que eu desenvolvo dentro da minha mentoria de desenvolvimento profissional e pessoal. A gente desenvolve um plano para você chegar lá. E a gente mede. Não adianta você simplesmente desenvolver um plano. Você vai desenvolver um plano e você vai medir o seu plano. Tá claro? Você vai estabelecer alguns indicadores. O terceiro ponto, porque as pessoas continuam na zona de conforto, é porque elas até querem, mas elas não acreditam em si. Tem autoestima tão baixa que tudo o que acontece, tudo que os outros falam lá fora, elas acreditam. O grande mal nosso é o quê? Um dos grandes males que a gente enfrenta hoje é querer competir com o externo. O externo, normalmente, o externo sabe muito da nossa vida. Porém, o externo não faz aquilo que nós fazemos. Essa é a questão. Se o externo realmente soubesse da sua vida, ele simplesmente faria na dele, ao invés de falar para você o que você precisa fazer com a sua vida. Esse é o ponto. Tá claro? Muitas pessoas até querem sair da zona de conforto, mas elas têm a autoestima muito baixa. Por quê? Porque elas não acreditam nelas. O que ocorre é, como é que eu saio da zona de conforto? Dá o primeiro passo. Hoje, eu estava lendo um livro,
estava lendo algumas coisas, enfim, em um determinado momento, a pessoa falou em um livro, perdão, algo mais ou menos assim. Quando você caminha, o caminho se abre. E quando o caminho se abre, você vai encontrar as respostas. As pessoas, na verdade, elas querem o quê? Elas querem chegar lá, mal caminhar, e já saber a resposta. O caminho se faz caminhando. A gente descobre as situações da nossa vida, as respostas, quando a gente se predispõe a vivenciar. Essa é a questão. Tá claro? Quarto motivo, né? Ainda, porque as pessoas ficam na zona de conforto. Elas até querem, né? Elas querem, mas elas ainda não sentem a dor. É aquela famosa o quê? Aquela pessoa que ela tem tudo. Porém, ela continua na zona de conforto. Por quê? Porque ela não sente dor. Isso normalmente acontece com uma série de pais que eu atendo, e aí eles falam da seguinte situação, algo mais ou menos assim. Ah, meu filho é complicado. Meu filho, ele tem alguns problemas. Eu vou me conter para evitar falar, né? Tem pessoas que têm problemas mais sérios e tem pessoas que têm simples problema do quê? De não querer fazer as coisas. Tem pessoas que simplesmente reclamam do filho porque o filho não obedece, né? Mas aí é uma outra história. Então veja, o que acontece é, essas pessoas na verdade elas não sentiram a dor. Quando elas sentirem a dor, elas vão se movimentar. Então o que eu falo? Qual é a minha dica aí? Ah, meu filho não quer fazer faculdade. Já encontrei casos assim, diversos, né? Pera lá, seu filho não quer fazer faculdade, ou é você quem quer que seu filho faça faculdade? E muitas vezes, né, as famílias elas querem o quê? Que os filhos façam faculdade. A faculdade, eu venho da universidade. Faculdade por si só não garante absolutamente nada de sucesso na vida de ninguém. Eu conheço várias pessoas que fizeram faculdades de primeiríssima linha e simplesmente são funcionários medíocres. Tem pessoas que nem trabalham e fizeram faculdades de primeira linha. Entende? A faculdade por si só não resolve nada. A faculdade é um bom caminho. Porém, a pessoa precisa querer aplicar, querer trabalhar, querer fazer. Ok? Então aqui o que eu estou dizendo é o quê? As pessoas não sentem dor. O que o pai tem que fazer? Ah, meu filho não faz nada. Tá ok, então tira. Tira o quê? Tira o celular, tira o videogame, tira a mesada, tira tudo. Vai tirando. Vai tirando. E deixa simplesmente a pessoa com o quê? Com aquilo que ela veio ao mundo. Ou seja, com o cérebro dela, com o corpo dela. Entende? Ah, mas eu vou tirar tudo, não vou dar nada para o meu filho? Sim, tire tudo. Óbvio, dê o básico. Ok? O básico. Alimentação, moradia. Ah, mas e roupa? Se ele quiser, ele pode comprar. Ele trabalha e ele vai comprar. Ah, ele quer uma roupa diferente. Então ele que trabalha e vai comprar. Você precisa gerar a necessidade. Os pais precisam gerar as necessidades nos filhos. Porque senão os filhos eles não vão fazer aquilo que precisa ser feito. Ok? Só fiz esse paralelo aqui porque tem muita gente me procurando para resolver o problema do filho. E não é o pai que vai resolver o problema do filho. É o filho que vai resolver o seu problema. Se ele quiser. Se ele não quiser, tá tudo bem. Ok? Então você simplesmente pode fazer o quê? Tirar essas questões do filho, essas situações do filho. Tirar o celular, tira o celular, tira a internet, tira o computador. Vai tirando. Até a pessoa começar a fazer o quê? Andar pelas próprias pernas. Os pais precisam colocar os limites, né, nessas situações.
pai que não põe limite, o que acontece? Ele é limitado, é limitado pelo filho ou será limitado em algum momento pelo filho, ok? Conheço várias pessoas que falam, putz, mas meu filho ele tem problemas lá fora, né, de relacionamento, ou seja, problemas um pouco mais graves, ok? Então é aquela coisa do quê? Você dá dinheiro para o seu filho e o seu filho faz bobagem lá fora. Porque você está dando dinheiro. Então você tem que fazer o quê? Limitar, tirar. Ok? Ninguém está falando, óbvio, tem que dar alimentação, a moradia, tudo bem, ok. Mas a partir daí, ele que faça jus para merecer aquilo que ele quiser ter lá na frente. Então você precisa aprender isso. E quem tem que mudar? Teu filho? Não, é você. Ok? É isso que você tem que começar a enxergar. Ou seja, são as pessoas que não sentem dor. Elas não têm a dor ainda. Ok? E o quinto motivo é, elas querem, sentem a dor e elas têm algum tipo de iniciativa. Ok? Então vamos lá. Para as pessoas que querem sair da zona de conforto, esses foram os motivos que as pessoas permanecem na zona de conforto. Então eu vou repetir. Não sabem que estão na zona de conforto, não têm força. O terceiro, até querem sair da zona de conforto, mas não acreditam em si, têm autoestima baixa. O quarto, querem, mas não sentem a dor. Quinto, querem, sentem a dor, ou seja, têm iniciativa. Tá? Então está querendo fazer alguma coisa. Então, antes de fazer essa live, eu estive conversando com alguns amigos, né? E alguns amigos falaram, puxa, mas a pessoa precisa ter uma situação em que ela precisa ter vontade, né? Olha lá, o Gastão está falando aqui, a zona de conforto se transpõe à zona de crescimento. Exatamente. Pois não há crescimento na zona de conforto. E não há conforto na zona de crescimento. Exatamente. O desafio é sair da zona de conforto e enfrentar os obstáculos. Perfeito. Perfeito. O Gaston descreveu exatamente isso. Ou seja, para você crescer, você vai precisar sair da zona de conforto e vai precisar enfrentar o desconforto. Tá claro? Este ano, eu coloquei como meta para mim levantar às 5 da manhã. 5 da manhã, atividade física, oração, meditação e fazer alguns mantras. Então são 4 coisas que eu não abro mão. E eu estou fazendo de uma maneira, já fazia na verdade, de uma maneira em que não era tão, vamos dizer, regular. Fazia atividade física, fazia as minhas orações, fazia os meus mantras, mas era tudo muito solto. O que ocorre é, eu falei, não, eu vou fazer isso agora com o método, vou testar em mim. E o que ocorre é, estou me sentindo muito bem. Por quê? Levanto todo dia, vou para a academia, faço aquilo que eu tenho que fazer, saio da minha zona de conforto, porque é muito mais gostoso você estar dormindo. E aí o que ocorre? Eu aproveito o meu tempo, faço as minhas orações, enquanto estou correndo tal, eu aproveito o tempo, faço as minhas orações. Quando chego em casa, medito, faço minha meditação e faço os meus mantras depois. E aí o que eu vou fazer? Eu vou atender as pessoas. Tá claro? Isso é a minha rotina. Você abre mão disso? Não, não abro mão. Então eu só começo a atender depois das 8 horas da manhã. Um caso ou outro que eu atendo antes. Um caso ou outro. É uma necessidade extrema. Mas quando essa pessoa, ela realmente precisa, aí sim eu atendo. Caso contrário, após as 8 horas. Porque eu preciso estar bem para fazer bem o meu trabalho. Tá claro? Então vamos lá. Para crescer, todo mundo quer crescer, mas o que as pessoas precisam aprender é que elas precisam querer pagar o preço. Ah, eu quero ganhar 30 mil reais. Legal, ok, mas você precisa aprender a pagar o preço para ganhar 30 mil reais. Ninguém está dizendo que você não tem capacidade. Ao contrário, capacidade todos nós temos. Nós nascemos com uma capacidade infinita. Ok? Eu costumo dizer que as pessoas,
elas têm uma capacidade que elas desconhecem. Ou seja, as pessoas desconhecem o seu poder. É isso que eu estou colocando aqui. Então, primeira coisa é, para você sair da zona de conforto, você precisa querer. Querer sair da zona de conforto. Ah, eu quero ter um emprego melhor. Legal, então você precisa querer. Então você quer. Eu quero ter um relacionamento melhor. Ok, você precisa querer. Eu quero arrumar um emprego. Eu quero arrumar um emprego, o meu primeiro emprego. Eu quero arrumar um emprego melhor. Eu quero ter um relacionamento melhor. Eu quero ganhar mais. Eu quero emagrecer. Eu quero fazer atividade física. Então você quer. Ponto. Para mim é o primeiro passo, ok? O primeiro passo é eu quero, tá? E agora o que eu vou fazer? Calma que a resposta ela acontece, você descobrirá no meio do caminho. Entende? Eu faço o que eu estou falando aqui para vocês, já isso há muito tempo. Só que eu não tinha um método. Então, eu desenhei o método, apliquei e vejo que funciona. Simples assim. Antes de trazer para o mentorado, eu aplico em mim o método. Apliquei em mim, funcionou. Algumas pessoas eu testo e aviso. É um teste. Tudo bem? Tudo bem. Vamos testar. E as pessoas aceitam. Então, o que eu digo é o quê? Primeiro, você precisa querer. Segundo passo, ter iniciativa. Você quer. Todo mundo quer ganhar mais. Ok. É aquela história. Eu quero fazer um aplicativo para tirar as pessoas da zona de miséria. Tá ok. Se você quer fazer isso, tá, mas você não tem iniciativa, isso só vai ficar no papel. Tá? Então você precisa fazer. Vai colocando, vai fazendo. E o que acontece? Um dos meus mentores, uma vez, eu falei, cara, eu quero fazer um livro. Mas o que eu tenho que fazer? Simplesmente ele falou, começa. Mas eu não sei o que eu vou escrever. Se você nunca começar, você não vai saber o que você vai escrever. Começa, vai e faz. Mas eu estou estudando tanto, vai fazendo. Ele sempre falava, vai fazendo. Então o que você precisa começar a fazer é simplesmente ter iniciativa. Aí se eu fizer esse curso não deu errado. Se eu assistir essa live e ela não serviu, você assistiu, cara. Alguma coisa daqui você vai levar para a sua vida. Tudo que você faz, você leva alguma coisa para a sua vida. Você aprende alguma coisa. Entende? Terceira, autodisciplina. Para você crescer, você precisa ter autodisciplina. Se você não tiver autodisciplina, você não vai crescer na sua vida. Você sempre vai ficar na mesma situação. Esse é o ponto. Você sempre vai permanecer na mesma situação. Você sempre vai ter os mesmos resultados. Então você precisa ter autodisciplina e medir. Autodisciplina e medir. Veja, eu estou levantando 5 horas da manhã. Só que para levantar 5 horas da manhã, eu tenho que deitar no máximo que horas? 10 horas da noite. Então, por que eu não levantava às 5 horas da manhã? Porque eu não dormia às 10 horas da noite. No ano passado, inclusive. Eu dormia um pouco mais tarde, mas fazia as minhas atividades físicas. Entende? Ou seja, eu precisei regrar o meu sono e acordar mesmo quando eu não estou com vontade de acordar. Esse é o ponto. Aí eu vou e começo a fazer. Estúdio On chegou aí também. Então, você precisa querer. Segundo, iniciativa. Terceiro, autodisciplina. Quarto, pensamento positivo. Ou seja, o que é o pensamento positivo? O pensamento positivo é você começar a enxergar que você pode fazer. Tá claro? A pessoa que nunca trabalhou, por exemplo, ela quer ganhar 30, 40 mil reais por mês. Ok, ela vai chegar lá? Vai. Perdão. Ela vai chegar lá. O único detalhe é que não vai ser tão rápido assim, não vai ser no piscar de olhos. Pode até ser rápido. Dependendo do que ela for fazer, pode até ser rápido. Mas talvez não do dia para a noite. Então tem algumas coisas que você precisa aprender a colocar o quê? Uns níveis, uns platôs, e você ir crescendo com o passar do tempo. Ou seja, você estabelece metas para você.
Quando você não estabelece metas para você, o que acontece é, você vai chegar em qualquer lugar. E no fundo, no fundo, no fundo, você acaba não chegando a lugar nenhum. Por quê? Porque você não estabelece metas. Essa é a questão. Você precisa aprender a estabelecer metas. Tá claro? O pensamento positivo, ele aumenta a sua autoestima. Ele melhora a sua autoestima. Ou seja, você precisa acreditar em você. Esse é o ponto-chave. Para você sair da zona de conforto, você precisa acreditar em você. Essa é a questão. Ok? A quinta dica é, você precisa acreditar. Tá claro? A quarta e a quinta dica, elas são complementares. Você precisa aprender a acreditar em você. E se eu errar? O erro faz parte da vida. Você é ser humano. E como ser humano, você erra. Essa é a questão. Você erra. Mas e agora? E o que eu faço quando eu errar? Para, analisa, aprenda com o erro. Simples assim. Faça uma autoanálise. A dificuldade das pessoas é se autoanalisar. Então elas se iludem, ou seja, elas se colocam numa redoma e se defendem. Então tudo é o externo te maltratando. Não, negativo. Nem sempre é o externo te maltratando. O grande inimigo que nós temos somos nós. O nosso cérebro. Por quê? O nosso cérebro, ele cria mecanismos de defesa para justificar uma falta de ação que muitas vezes nós temos. Só que quando você estuda, se estuda na verdade, e se conhece, você começa a ver onde você está deixando de trabalhar em você. É muito legal isso. Isso é muito interessante. Ou seja, se conhecer é muito legal. Por quê? Você sabe onde você vai errar. Você sabe onde você vai pisar na bola. E aí, o que eu faço? Simplesmente faz o seguinte. Aprenda a olhar para você, reconheça que você errou, se pegue no colo, avalie o seu erro, aprenda com ele, levanta a cabeça e segue em frente. Simples assim. Porém, o que você precisa é o quê? Ter vontade de olhar para isso. Esse é o grande ponto-chave. A sexta dica é o quê? Foco. Foco naquilo que você quer. Eu tenho uma mentorada, nós estamos começando a fazer um trabalho agora. E essa pessoa, ela já começou a colocar indícios dos resultados que ela quer ter. Ok? E ela não aplicou nenhuma técnica ainda. Então, ela já tem o quê? Muito claro na mente dela aquilo que ela quer. Com certeza, para ela chegar nesses objetivos, vai ficar muito mais fácil. Por quê? Porque ela tem claro aquilo que ela quer. Quando você tem claro aquilo que você quer, fica muito mais fácil você trabalhar em você. O grande lance é, as pessoas têm dificuldade de chegar lá, por quê? Porque não tem claro aquilo que elas querem. E quando tem claro aquilo que elas querem, elas, no primeiro obstáculo, elas falam, putz, o mundo está contra mim. O mundo está querendo me maltratar. Não é o mundo que está querendo te maltratar. É você quem está se maltratando. Daniel Rossetti, grande garoto. É você quem está se maltratando. Este é o ponto. Porque eu não tenho resultado? Porque você não sabe onde você quer chegar. Esse é o ponto. Você precisa saber onde você quer chegar. Se você perguntar para mim, e eu falo muito claro para os meus mentorados, eu tenho as minhas metas muito bem definidas. Eu quero isso, 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 isso. Quando nós sentamos e fazemos o nosso planejamento, eu mostro o meu planejamento. Onde eu quero chegar? Aqui, 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 aqui. Para quê? Para que ele faça o dele tão bom quanto, ou se não melhor que o meu. Todos os meus mentorados, eles têm o planejamento, eles atuam constantemente dentro do seu plano.
eles trabalham fortemente dentro dos seus planos. Essa é a questão. A sétima dica é o quê? Motivação interna. Elas. Só que isso, na verdade, chega uma hora que o externo também cansa em fazer. Entende? Os meus resultados melhoraram porque eu tive disciplina para fazer. Agora estou com disciplina para levantar cedo. Então o que eu estou mostrando para você é que é passo a passo, o caminho, você vai, o teu processo, o teu procedimento, você vai melhorando aos poucos. Não é de uma hora para outra. Entende? Você precisa ter a motivação interna. Para quê? Levantar de manhã mesmo quando você não está bem. Ah, mas eu vou lá fazer 10 minutos na academia. Sim, faça 10 minutos, porque você não perde o dia. A não ser que você esteja muito mal mesmo, né? Numa situação de extrema dificuldade que você não consegue levantar da cama. Aí é uma outra história, tá claro? Mas aí a gente até pode falar, porque o corpo na verdade está dando sinais. Ou seja, você precisa aprender a respeitar o seu corpo. Só que ele não deu sinal naquele dia que você não levantou. Ele deu sinal antes e você não ouviu. Só isso, tá? Mas isso a gente pode falar num outro momento. Porém, o que eu quero te dizer aqui, agora, é o seguinte. Você precisa ter o quê? Precisa ter motivação interna. Por que você quer levantar às 5 horas da manhã? Para falar para os outros? Claro que não. É o contrário. Eu quero levantar às 5 horas da manhã porque eu quero fazer o melhor para mim, para cultivar a minha saúde. Essa é a questão, né? Olha o que o Gastão fala aqui. Planejar PDCA, né? Planejar, fazer, checar e agir. É engraçado, né? Essas ferramentas elas são antigas. O Gastão colocou aqui. PDCA, ou seja, quando algo der errado, devemos checar para entender como agir e continuar a jornada. Exato. Corrige, vai lá, corrige. Você quer chegar no teu apogeu. Legal, ok. Eu vou te dizer o seguinte, escreve aí, você vai chegar. Desde que você faça o quê? Você faça uma autoanálise dos momentos que você está errando. Desde que você tenha a humildade de corrigir a sua rota e se colocar no caminho que você precisa ser colocado. Você se colocar. A automotivação vem de dentro. Eu não estou legal. Poderia simplesmente fazer o quê? Arrumar uma justificativa para mim. Simplesmente para quê? Ah, hoje eu não estou legal, então eu não vou fazer a live de hoje. Não, eu estou aqui. Esse é o ponto. Quantas vezes eu fui dar aula, eu dei aula, mal para chuchu, e segurei o rojão, tossindo, como um maluco. Os alunos entenderam. Cara, foi muito dinâmico, foi muito gostoso. Ou seja, o que eu estou mostrando para as pessoas ali? Cara, você precisa enfrentar o seu dia a dia. Vai ter dias que você não vai estar legal. E aí? Vai lá e faz. Essa é a questão. Vá e faça. O que você precisa é se desafiar todos os dias. Se motivar todos os dias. Por que eu vou levantar às 5 horas da manhã? Simples pelo seguinte. Por quê? Levantar cedo te faz bem. Tá certo? Faz bem para todo mundo. Você precisa ter o quê? Horas de sono. Segundo, você vai cuidar da sua saúde. Terceiro, fazendo atividade física, você vai se sentir bem. Você vai começar o quê? Dar mensagens positivas para o seu corpo. Se você quer ter uma saúde mental melhor, uma saúde física melhor, você precisa fazer atividade física. Se você quer sair da zona de conforto, é importante que você faça uma atividade física. Para quê? Para você enxergar que você consegue. Cara, mas eu vou lá e eu levanto só 1 quilo. Não tem problema, levanta 1 quilo. Veja quanto tempo você vai levantar aquele 1 quilo. Mede. Eu fiquei 2 meses levantando 1 quilo e não saí daquilo. Ok. Faz o seguinte, agora levanta 2. Vê se você vai conseguir. Você vai ter uma certa dificuldade. Porém, o que você vai fazer? Você vai começar a enxergar que você aumenta a tua carga. 2, você vai para 3. E isso serve para a vida como um todo. Esse é o problema. Você não quer se desafiar. Eu não era muito chegado em fazer musculação. Eu sempre falava isso. Não gosto de fazer musculação. Então eu não fazia musculação. Esse ano eu falei, não, vou fazer musculação. Vou fazer um treino aeróbico. Desenhei o treino aeróbico. Aí chegou na primeira semana, eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer musculação de uma maneira leve. Aí comecei a fazer musculação. Uma das coisas que sempre me causou
dificuldade, sempre tive dificuldade, é em fazer o supino, né? Aí eu comecei a fazer supino com peso bem leve, e aí não vai muito longe. Há uns 15, 20 dias atrás, eu falei, quer saber de uma coisa, cara? Eu vou aumentar a carga. Só que antes de aumentar a carga, o que eu fiz? Aumentei o número de repetições. Aí depois eu aumentei a carga. Falei, vou testar aumentar o número de repetições. Aí aumentei a carga. Eu não tenho personal, ok? Aumentei a carga. Quando eu vi que eu consegui, eu falei, cara, é isso. Tá ok? Comecei a fazer. Teve um dia que eu falei, putz, acho que eu não vou conseguir fazer. Aquele dia foi mais pesado, porque eu mandei comando pro meu cérebro. Acho que eu não vou conseguir fazer. Aí eu logo corrigi. Falei, cara, você treina pessoas e o que você está fazendo com você? Você está se desmotivando. Essa motivação interna que você precisa ter em você. Ou seja, você tem capacidade de levantar 100, 200, 300, quantos quilos você quiser. O que você precisa fazer é treinar. É esse o ponto. Você precisa treinar. Se você não treinar, você nunca vai saber. E você precisa medir. Entende? Então hoje eu estou muito bem contente comigo e fazendo o quê? E fazendo um processo em que eu estou aumentando a minha carga. Entende? É louco isso, passei a gostar da musculação, está sendo maravilhoso esse processo. E isso vai te dando motivação para você fazer uma série de outras coisas. Tá ok? Bom, eu estou chegando no fim. Eu vou só fazer um briefing, fazer um resumo. Perdão. Só fazer um resumo do que a gente falou hoje. Então, como sair da zona de conforto? 7 dicas. Primeiro, você precisa querer. Segundo, ter iniciativa. Terceiro, autodisciplina. Quarto, pensamento positivo, que você consegue. Quinto, acreditar em você. Sexto, foco. Sétimo, motivação interna. O que eu quero te dizer é o seguinte. Acreditar em você é um fator extremamente importante. Porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. A gente vê histórias de grandes pessoas aí. Fui lançar meu livro. Quantas editoras eles não quiseram? Várias editoras não quiseram. Daí depois o cara insistiu, foi lá, lançou o livro, foi um sucesso. Por que isso? O segredo está em você acreditar em você. O mundo lá fora é reflexo do nosso mundo interno. É isso que eu quero fechar com vocês. O mundo externo é reflexo do meu interno. Então, quanto melhor você pensar de você, melhor o mundo externo vai olhar para você. Você não precisa do mundo externo para se validar. Você precisa aprender a se validar, porque a validação externa ela virá depois que você aprender a se validar, a olhar para dentro de você, aprender a ter o autorrespeito, o autocarinho. Quando você errar, faz o PDCA, como o Gaston deu uma bela de uma dica aqui, uma ferramenta que é usada em todas as empresas. Faz o PDCA, analisa, errou, tá ok. E aí o que eu tenho que fazer? Faz autoanálise, o PDCA é uma autoanálise. Você pode fazer isso, planeja de novo e põe para rodar. E aí o que você vai ver aonde você está melhorando. Sempre você vai ter essa oportunidade. O mundo nos dá, todos os dias, 24 horas. O que a gente precisa aprender a fazer é olhar para essas 24 horas que nos são dadas e simplesmente agradecer. É simples assim. Levanta cedo, vai fazer uma atividade física. Não consigo levantar às 5 horas da manhã. Tá ok, então levanta às 6. Mas levante cedo. Tenha uma disciplina, foco. Porque com foco, com determinação, você chega longe. Entende? É isso que eu queria trazer para vocês aqui. Para quem, se vocês conhecem alguém que está na zona de conforto, envie essa live para as pessoas. A ideia é motivar as pessoas. Todos nós temos uma capacidade muito grande internamente. O que a gente precisa é acreditar e acessar essa capacidade. Quando a gente acessa essa capacidade interna, a gente chega muito mais longe do que onde a gente imagina. Todos os meus mentorados, sem exceção nenhuma,
quando eles fecham o planejamento deles para o ano, eu falo, bom, isso é o que vocês determinaram. Com certeza vocês vão além do que vocês traçaram aqui. Pode ter certeza. Putz, será, professor? Com certeza. Vocês vão conseguir chegar além do que vocês traçaram. E quando a gente chega, no final do ano, quando a gente mede, eles veem que eles realmente ultrapassaram. Por quê? O grande lance é você acreditar em você. Quando você acredita em você, você não precisa de validação nenhuma. O externo está aí. As pessoas de fora vão falar. Porém, as pessoas de fora falam porque elas não têm coragem que você tem. Esse é o ponto. Acredite na sua coragem. As pessoas de fora sabem muito mais da vida dos outros do que da delas mesmas. Por quê? Porque elas tomam conta da vida alheia. Porque se elas tomassem conta das suas vidas, elas não teriam tempo de falar da vida alheia. Ok? Eu vou ficando por aqui. Desejo para vocês um grande abraço. Muito obrigado pela companhia de vocês, pelo carinho que vocês tiveram aqui comigo, terem ficado aqui comigo. Então, lembre-se sempre disso. Parem de validar o que os outros falam e olhem para dentro de você. Ok? É isso aí, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, força, fé, coragem, perseverança, amor, disciplina, atitude e muito otimismo. É isso aí, um grande abraço. Muito obrigado pela companhia de vocês. Valeu. Tchau, tchau.